Olá, eu sou o pastor Washington. Essa palavra, breve palavra que eu vou trazer é para você que talvez se encontra sem esperança, desanimado, angustiado, triste, né? Não sei o que você está passando, mas talvez você encontre aí precisando de uma resposta. E hoje Deus vai te trazer uma resposta, vai te trazer uma convicção do seu posicionamento. Qual a posição que você tem que estar? Nós vemos aqui no Salmo 77, Davi, ele diz assim no versículo 1: com a minha voz clamarei a Deus, com a minha voz a Deus clamarei e Ele me escutará. Davi, ele era um homem que tinha experimentado o mover de Deus, ele tinha experimentado da cura de Deus. Davi era um homem que tinha experimentado da força de Deus, né? Que vinha sobre ele a ponto dele matar um urso, matar um leão, a ponto dele matar o gigante. Isso tudo vinha naquela época por inspiração de Deus, inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo vinha, enchia ele e ele fazia. Então era maravilhoso para Davi poder experimentar estar cheio de Deus. Então nós vemos ele aqui com uma confiança, uma autoconfiança, né? Clamarei a Deus e Ele me escutará. Aí em seguida ele fala assim: no dia da minha angústia busquei ao Senhor, de noite a minha mão ficou estendida e não afrouxou. Mas aí ele continua dizendo: a minha alma recusou-se a ser consolada. Então mesmo Davi, esse cara autoconfiante, cheio de Deus, agora ele se vê numa situação desafiadora. Ele diz que a alma dele não aceitou consolo. Imagine, você chega diante de uma situação, apresenta aquela situação ao Senhor, aí você chora, você clama, você, deixa o seu coração ali quebrantado na presença do Senhor, mas ainda assim a sua alma não encontra o consolo, não encontra a paz. E aqui diz que ele ficou desassossegado e ficou cismado, pôs-se a cismar. Cismar aqui dá uma ideia de pensamentos vãos, de uma quantidade de pensamentos acelerados, né? De ficar, atento ao que pode vir, o que está acontecendo. Então talvez ele começou no coração dele a pensar: o que será que está acontecendo? O que será que está acontecendo? Será que eu pequei? Será que eu errei? Será que eu transgredi? Será que eu abandonei o Senhor? Será que isso está acontecendo por causa lá do meu pai que pecou, da minha mãe que pecou, ou por causa do meu avô que pecou, ou por causa disso, daquilo outro? Joguei pedra na cruz, né? Cismado. Será que eu, o que eu fiz? E aí nesse momento de cisma, agora nós vamos ver uma situação que é o que acontece, o que acomete muita gente de depressão. Muita gente que passa por depressão é por causa disso aqui, ó. Ele fala assim: não me deixaste fechar os olhos, estava perturbado e não podia falar. Ou seja, a alma dele estava tão angustiada e não conseguia nem falar. E ele fala assim: pensava nos dias de outrora, nos tempos passados. Lembro-me do cântico à noite, consulto o meu coração e meu espírito perscruta. Então ele começou a lembrar de uma glória passada, do cântico que ele cantava à noite, entrava na presença do Senhor com intimidade, chorava e se quebrantava e saía renovado da presença do Senhor. Isso fazia falta para Davi. Então a gente vê aqui um cenário já de depressão, né? Ele cantava cânticos à noite para o Senhor. Então você vê nos dias de hoje, não é diferente. Você vê pessoas que tiveram grandes empreendimentos, pessoas que foram famosas na mídia, pessoas que tiveram sucesso midiático aí na televisão, e hoje a televisão está meio em queda, né? Meio em baixa, em contrapartida com o YouTube, com o Instagram, Facebook, que hoje tem estado em alta. Mas as pessoas que tiveram nessa realidade, muitas delas hoje estão em depressão, você sabia? Muitas delas estão passando um cenário depressivo terrível, porque elas ficam lembrando: nossa, poxa, como era bom, como eu ganhei dinheiro, como eu era reconhecido pelas pessoas, eu passava na rua, as pessoas até me cumprimentavam, né? Glória passada que conduz à depressão, né? Ou também algo que conduz à depressão, muitas das vezes, é a pessoa ter feito muita besteira no passado, e aí a mente dela fica puxando isso, trazendo para o futuro, né? Então agora, nesse cenário, Davi agora ele se encontra em dúvida. Aí vem
aonde vem a dúvida, né? Ele fala assim: acaso rejeitará o Senhor para sempre? Não tornará ele favorável? Já cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se a sua promessa para todas as gerações? Então, de um cenário de depressão, né, de um cenário de glória passada que ele tinha, começa a surgir dúvidas, né, acerca de Deus. Será que Deus, né, talvez aí na sua mente, não sei para quem eu estou falando nesse momento, talvez você faça assim: será que Deus existe? Talvez você se pergunte nesse dia e você: se Deus existe, então que Ele faça isso, faça aquilo outro. Talvez você está assim. Nesses dias a palavra do Senhor diz que quando Jesus voltar, porventura achará fé na terra. E a palavra diz que muitos apostatarão da fé. Muitos apostatarão, abandonarão a sã doutrina, não conseguirão ouvir uma palavra sã, uma palavra reta. Que você não seja contado com estes, misericórdia, que você possa ouvir essa palavra de alimento, de restauração na tua vida, de restituição, de renovo, uma palavra que vai te trazer esperança, deixar ela descer para dentro do seu coração e produzir o fruto agradável ao Senhor. Que você não seja desses, que você não seja encontrado em orgulho, porque a palavra do Senhor diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Então aquele que anda em humildade vai encontrar paz, vai encontrar alegria, vai encontrar um local de tranquilidade. Mas nós vemos aqui, voltando ao texto, esse cenário de dúvida. Sabe, Davi, ele questionou agora: Deus se esqueceu de mim, ele esqueceu de ser compassivo, né? Ele esqueceu das suas promessas. Sabe, você pode esquecer às vezes da promessa, você pode esquecer de ser bondoso com alguém, você pode esquecer até mesmo de ligar para alguém, de desejar um aniversário para alguém, um feliz aniversário. A gente tem isso, mas Deus não. A palavra diz que Ele escreveu aqui, na mão, o seu nome. Tem como você esquecer algo que está escrito na mão? A palavra diz que pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, todavia eu não me esquecerei de ti. Então a dúvida de Davi aqui era uma dúvida do coração, da alma dele. E às vezes o que acontece com a gente é isso. No momento de fraqueza, a gente começa a duvidar, a gente começa a questionar: Deus está comigo? Deus ainda fala? Deus ainda faz milagres? Deus ainda cura? Deus ainda liberta? A palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, Davi, ele começa agora a mudar a atitude, porque ele vê que ele está indo para uma situação que não é legal. Ele vê que ele está entrando num cenário depressivo. E ele até fala: esta é a minha enfermidade. Aí ele fala: mas... Aí tem um mas. Tem que ter um mas na sua vida. Eu quero dizer para você nessa hora que precisa ter um mas. Até aqui eu sofri, eu aceitei isso aqui, isso me dominou, mas de agora por diante eu vou tomar uma atitude, eu vou tomar um posicionamento. Eu não vou aceitar isso na minha vida. Então aqui tem um mas na vida de Davi. Fala assim: mas eu lembrarei dos anos da destra do Altíssimo, comemorarei os feitos de Jeová, sim, me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade, meditarei também em todas as suas obras e ponderarei os teus feitos. O teu caminho, ó Deus, é em santidade. Quem é Deus grande como o nosso Deus? Tu és um Deus que faz maravilhas, tens feito notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo. Os filhos de Jacó e de José viram-te as águas, ó Deus, viram-te as águas e temeram. Os abismos também se abalaram, desfizeram-se em águas as nuvens. Os céus fizeram soar a sua voz, também as suas setas correram de uma parte para outra. Agora nós vemos Davi voltando para o que ele é. Quem era Davi? Um adorador. Quem era Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Davi, um homem que sabia o momento de deixar toda a sua estola sacerdotal, toda a sua posição de rei, e ir ao monte, buscar o que? A face do Senhor, buscar o que? Alimento para a sua alma, buscar intimidade. E aqui é onde vem a cura para você. Aqui começa a manifestar a cura na vida de Davi. E aqui começa a manifestar a cura para a tua vida.
Aqui começa a manifestar o teu milagre. Aqui começa a manifestar o sobrenatural, aquilo que você não consegue fazer, aquilo que não está na sua alçada, não tem como fazer, tá? Você está num quartinho escuro, fechado, você não vê luz. E aqui começa a luz do alto entrar nesse quarto escuro aí onde você está, e essa luz começa a te mostrar a saída. Aqui, ó, em reconhecer que Deus, Ele é soberano, em reconhecer as maravilhas do Senhor e o adorar. E aqui vem em caminhar em santidade. Sede santos, porque eu sou santo, a palavra diz. O que quer dizer isso? O que quer dizer quando Deus fala assim, santificai-vos, que amanhã farei maravilhas no meio de vós? Fala de um estado, um processo, não de uma santidade onde nós nunca mais vamos pecar. A palavra de Deus diz assim, que aquele que é de Deus não peca, ou seja, não vive pecando por ele. Não é que ele não vai pecar, mas ele não vive numa atitude de acordar de manhã e falar, hoje eu vou pecar, hoje eu não quero nem saber, hoje eu vou pecar, pecar e pecar. Não, os filhos de Deus não andam nesse processo, nessa situação. Os filhos de Deus, o pecado é um acidente. Então nós vemos aqui caminhar em santidade. Caminhar em santidade. Aqui nós vemos Davi tomando uma atitude de santificação ao Senhor, de deixar o corpo dele pronto para oferecer sacrifício ao Senhor, apresentar os vossos corpos puros, limpos, em sacrifícios ao Senhor. Nós precisamos apresentar nossos membros, as nossas vidas purificadas diante do Senhor pelo sangue de Jesus, não por nós mesmos. Então essa santificação, até para isso nós dependemos de Deus. Ele efetua em nós tanto querer quanto realizar, e Ele está colocando um querer na tua vida agora, aí onde você está. Ele está colocando um desejo de santificação, e a palavra diz aqui que ele reconhece a Deus de maravilhas. E aí Davi começa agora a ser restaurado, aí começa a ter uma restituição, porque assim como o homem pensa ser na sua mente, assim ele o é. Se você pensa agora que você é um adorador, que você é importante, ontem eu recebi uma palavra que, sabe, tão simples, que me confrontou. Um pai sendo mau, ele não vai dar coisas más para o filho, mesmo ele sendo mau. Nosso terreno, nós temos dificuldades em ser bons, nós temos que procurar ser justo, mas a bondade é uma coisa mais específica de Deus para nós, de Deus implantado em nós. Mas uma pessoa sendo má, ela vai dar coisas más, vai dar uma pedra para o filho no lugar de um pão, vai dar uma cobra para o filho no lugar de um pão, sabe? Vai levar o filho a uma situação de risco, de propósito. Deus sendo bom, aí ele fala, e Deus sendo bom, e o Pai sendo infinito em amor. Deus quer te dar o melhor. Deus quer te conduzir a caminhos de paz, a caminhos de bênção, a caminhos de cura, a caminhos de restauração, de restituição. O que você está passando não é para te matar. O que você está passando é para te tornar uma pessoa mais íntima de Deus. Porque talvez você não encontrou na igreja a intimidade com Deus. Talvez você não encontrou na religião a intimidade com Deus. Talvez você não encontrou nos homens, nos amigos, essa intimidade. Você não encontrou essa paz porque os homens são falhos. Não se deve confiar totalmente nos homens, né? Porque os homens vão falhar. Não põe a sua expectativa nos homens. Então talvez você não encontrou o que você procurava. Mas aí você agora se torna íntimo de Deus mediante essa provação, mediante essa luta, buscando agora andar em santidade, buscando agora ter uma vida com o Senhor. E aí Deus te promete vida, e vida em abundância. A vida em abundância, ela envolve a prosperidade física, emocional, espiritual, não somente a prosperidade de coisas físicas, porque elas não podem preencher um coração daquele que é apaixonado por Deus. Então receba essa palavra agora, e aonde você estiver, entenda que o que você está passando, assim como Davi passou, é para te tornar mais relacional, mais íntimo, é para te curar, é para te transformar. O que você está passando vai te conduzir a um local de experimentar a glória de Deus, mas apenas reconheça aqui, como Davi reconheceu, olha, essa é minha enfermidade,
Essa é a minha enfermidade. Então ele reconheceu que precisava do Senhor. E aí Deus fez o mais maravilhoso. Ergueu Davi, levantou Davi daquela situação. Irmãos, você que está aí me ouvindo, meu querido, minha querida, você não está imune de passar por aflições. Mas mesmo que venha um pássaro e venha sobre a sua cabeça e derrame uma fezes na sua cabeça, você vai e limpa. Mas daí, se deixar o pássaro fazer ninho na sua cabeça, já é outra coisa. Nós não estamos imunes de passar por aflições, por tristezas. Mas saiba que o Senhor estará conosco, nos conduzindo ao local de cura, ao local de restauração. E a cura para você que está me ouvindo é andar na presença do Senhor, dia após dia, todos os dias, recebendo uma porção dele, todos os dias, o maná. O nosso erro muitas das vezes é querer. Nós buscamos a Deus hoje, agora acabou, vai dar tudo certo, vai caminhar, não vai ter problema, não vai ter aflição, vamos romper em tudo. E aí vem o baixo, né? Nós estamos no alto, aí vem o baixo. Você precisa orar, você precisa clamar, você precisa andar na presença do Senhor. E esse é o despertamento para você nesse dia. Não deixe ser consumido pela depressão, pela angústia, pelo medo. Simplesmente se volte para Ele.